Agora, sem mais delongas, queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Nós vamos ler do versículo 28 e em diante. 28 ao 32, na realidade. Mateus capítulo 21, 28 a 32. Hoje a gente vai refletir sobre que tipo de filho nós somos, ou que tipo de filho nós temos sido. Assim diz a palavra do Senhor. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um momento que o Senhor nos permite que possamos ler a Tua palavra, meditar nas Tuas Escrituras e, ó Deus, receber daquilo que vem do Senhor. Ó Deus, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para nós aprendermos e praticarmos aquilo que iremos aprender aqui nessa noite, Senhor. Ó Pai, que não haja nenhum ruído na comunicação, e que o Teu nome seja glorificado agora na explanação da Tua palavra, Senhor. Nós oramos assim, gratos ao Senhor por esse momento, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tipo de filho nós somos, ou que tipo de filho nós temos sido? Essa sentença, pequena sentença que nós lemos aqui, ela está inserida em um contexto, e vale a pena a gente olhar tanto o contexto anterior quanto o contexto posterior dessa pequena passagem aqui que nós destacamos. No contexto anterior, logo no início do capítulo 21 que nós lemos, é quando Jesus entra em Jerusalém. E Jesus entra em Jerusalém no lombo de uma jumentinha, com toda a humildade, e logo em seguida que Jesus está entrando em Jerusalém e a multidão fica sabendo que Jesus está chegando em Jerusalém, eles começam a louvar e glorificar o nome de Deus, porque o Messias estava chegando ali. Jesus é reconhecido como filho de Davi, o profeta que havia sido prometido por Deus e que traria sobre o povo a salvação. Então Jesus é muito bem recebido na entrada de Jerusalém e no início do capítulo que nós acabamos de ler. Logo após Jesus entrar em Jerusalém e ser bem recebido pela multidão, ele vai até o templo. E quando ele chega no templo, ele se depara com aquela realidade onde os homens estão mercadejando a fé, vendendo coisas ali dentro do templo, e Jesus vai combater essa ação que estava sendo realizada no templo. E é importante que a gente tenha isso em mente, de que essa ação de Jesus, ela tem um alvo direto, ela tem um objetivo direto pelo qual ele vai fazer isso. Jesus está ali começando a ter uma ação direta contra os líderes judeus, contra os fariseus, saduceus, os sacerdotes daquele povo. Então Jesus começa a sua ação em Jerusalém, trazendo essa purificação do templo, porque quem ganhava muito dinheiro com aquilo que era vendido no templo era exatamente os sacerdotes, os fariseus, os saduceus e tantos outros. Eles é que lucravam com essa realidade que acontecia ali no templo. Para os irmãos terem uma noção,
a gente está falando dentro de um contexto, dentro de uma cultura, de um povo que ainda fazia sacrifício, sem reconhecer Cristo Jesus como Messias, mas fazia sacrifício para que Deus pudesse ser aplacado de sua ira e não viesse sobre eles a ira do Senhor como pesar pelos seus pecados. Então eles ainda faziam sacrifícios de animais. Uma pomba, por exemplo, que era vendida, vamos supor, dentro da nossa realidade aqui, a R$10, por exemplo, quando chegava o período do sacrifício, eles aumentavam o preço e essa pomba que valia R$10 agora valia R$100. E as pessoas que saíam das suas regiões, levando em consideração que chegariam lá próximo ao templo, e iriam comprar a pomba para que pudessem fazer sacrifício no valor de R$10, quando chegavam lá ficavam surpreendidas, porque era tão elevado o preço que eles não conseguiam comprar os animais para fazer o sacrifício e não conseguiam fazer o sacrifício. E quem lucrava com tudo isso eram os principais líderes daquela região, principalmente ali os líderes de Jerusalém. Diante disso, Jesus toma uma atitude. Jesus combate isso que estava sendo feito no templo, e ele vai seguir. É interessante também que não somente Mateus, mas Marcos também traz essa continuação de que logo depois que Jesus faz a purificação do templo, vem essa realidade do milagre da figueira, onde Jesus vai secar uma figueira que tinha flores, mas não tinha fruto. E isso está intimamente ligado com a realidade dos líderes religiosos, que aparentavam uma coisa, mas não conseguiam produzir nenhum fruto. E por isso Jesus seca aquela figueira. Passa mais um pouco, Jesus vai ensinar. E ele então agora vai ser indagado pelos líderes religiosos com que autoridade ele tinha para ensinar. Então Jesus responde eles com uma outra pergunta e pergunta para eles: bem, vocês fizeram uma pergunta, mas eu vou responder se vocês responderem a minha pergunta. E a minha pergunta é a seguinte: o batismo de João, o Batista, era do céu ou era dos homens? E os líderes então ouvem aquela pergunta de Jesus e ficam se perguntando, conversando e começam a pensar: bem, se a gente responder que era do céu, se o batismo de João era do céu e João confirmou que Jesus era o Messias, logo esse que está diante de nós é o Messias. Mas se nós dissermos que o batismo de João é terreno dos homens, a multidão que considera João Batista um profeta, ela vai se revoltar contra a gente. A resposta deles diante da pergunta de Jesus é: nós não sabemos. E a resposta de Jesus é: se vocês não sabem sobre isso, também não vou responder aquilo que vocês me perguntaram. E é exatamente depois desse momento, dessa tensão que existe entre Jesus e os líderes religiosos, que ele vai trazer uma série de parábolas. Na realidade são 3 parábolas, e essa que nós lemos aqui é a primeira das 3 parábolas. E se nós lermos as 3 parábolas, nós vamos ver e entender que todas elas estão dentro desse contexto, onde Jesus está numa tensão contra os líderes religiosos. Nas parábolas que vêm depois do texto que nós lemos, que é o contexto posterior a esse que nós lemos, nós vemos a parábola dos lavradores maus. Eu não sei se aí na sua Bíblia está com esse título, mas é a parábola dos lavradores maus, ou do pai das vinhas, ou do homem que plantou as vinhas. Mas é uma parábola que fala exatamente sobre essa ideia de que um homem plantou a vinha, arrendou ela aos seus lavradores, e dado o momento certo para que ele pudesse obter o resultado do produto que havia sido plantado naquela vinha, os lavradores não permitiram, não entregaram para os seus servos e mataram o servo do dono. Depois ele manda outros servos e os lavradores matam os outros servos. Depois ele pensa e diz: bem, eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles ouvirão. E os lavradores matam o filho. E aí Jesus faz uma pergunta: o que Deus deveria fazer com quem fez isso? E a resposta deles é: deveria, a nossa palavra aqui, passar todo mundo, matar todo mundo. E os fariseus dizem assim: nós estamos entendendo que ele está falando com a gente.
A terceira parábola que Jesus vai contar é da festa do casamento, que ele diz: vão e convidem os convidados para essa festa que eu vou dar, essa festa de casamento. E os convidados não aceitam o convite. Depois Jesus diz: então vá mais longe, pelas vielas, e convidem aqueles que são marginalizados, aqueles que não fazem parte do povo, porque é fundamental que na festa, a festa esteja cheia, tenha muita gente. E eles vão pelas vielas, vão pelo mundo e começam a convidar aquelas pessoas que não fazem parte da realidade do judeu, que não são judeus. E de novo, os fariseus entendem que o que ele está fazendo é, assim como a vinha havia sido arrendada aos lavradores, na parábola da vinha, o senhor da vinha tiraria o arrendamento da mão dos lavradores e daria a um novo povo, assim também os convidados que estariam naquela festa não seriam mais os judeus, mas os gentios. E isso era escandaloso quando Jesus conta essas parábolas. Mas nessa noite nós vamos focar e aprofundar tão somente essa parábola que nós lemos. E quero desenvolver aqui para que a gente possa pensar acerca dessa temática. Que tipo de filho nós estamos sendo? Nesse texto é muito perceptível que há aqui dois tipos de filho. Um que faz a vontade do Pai. Antes disso é importante eu só alertar aqui. Não sei se acontece aqui no nosso meio, se alguma Bíblia dos irmãos está assim. Tem uma versão que diz que o primeiro filho, ele diz que não vai e vai. Tem uma outra versão que diz que o primeiro filho é aquele que disse que vai, mas não vai. Tem alguém, vamos lá. Tem alguém diferente aí? Eu li, na minha versão que eu li, o primeiro filho... Pastor, está diferente? Então, ok. Então, não adianta eu fazer perguntas sobre o primeiro filho e o segundo filho. Vamos falar do filho que não ia, mas foi. E do filho que ia, mas não foi. Aliás, eu lembrei da piada, eu contei para alguém da piada da Bahia. Deixa para lá. Vamos falar do filho que não ia, mas foi. E tem o filho que ia, mas não foi, tá? Porque dependendo da versão, troca a ordem dos filhos, tá bom? Na minha versão aqui, o primeiro é aquele que disse que não ia, mas acabou indo, tá? Não fondo, indo, né? E vamos pensar então acerca desses filhos. É nítido que existem dois tipos de filhos aqui, ok? Um que inicialmente diz que não iria, mas acabou indo. Que foi o filho aprovado, que quando Jesus pergunta, né, quem fez a vontade do Pai? A resposta da multidão, inclusive a resposta dos fariseus, é aquele que foi para a vinha, ele foi trabalhar na vinha. E o outro filho que disse que ia, mas acabou não indo, que foi o filho, exatamente o filho reprovado. Mas não somente isso é diferente aqui entre os filhos. Há também uma distinção entre a ideia de arrependimento e obediência desses filhos. É diferente também isso. Não somente a atitude, mas também a compreensão de arrependimento e de obediência. A pergunta que fica é: que tipo de filho nós somos? Que tipo de filho você é? Você é aquele filho que diz que não vai, mas acaba indo? Ou você é aquele filho que não, Senhor, eu vou, mas acaba não indo? O próprio Jesus vai confirmar que aquele que foi aprovado, mesmo que inicialmente falando que não iria, mas no final de tudo, ele foi trabalhar na vinha. Já o outro, mesmo inicialmente e de prontidão, respondendo sim, Senhor, eu irei, ele acaba não indo. O que nós precisamos aplicar nas nossas vidas é exatamente entender esse hiato, esse espaço. O que aconteceu na vida de um que ele disse que não ia e foi? E o que aconteceu na vida do outro que disse que ia, mas não foi? É exatamente esse espaço, esse hiato que nós precisamos olhar e aplicar nas nossas vidas para nós identificarmos que tipo de filho nós estamos sendo. Primeiro eu quero trazer à luz o filho que disse que ia, mas não foi.
quando um filho não faz a vontade do pai. Quando um filho não faz a vontade do pai, como esse não fez a vontade do pai, e para que nós possamos entender dentro da parábola, esse filho aqui que disse que ia e não foi, ele está fazendo alusão exatamente aos líderes religiosos. Tanto que Jesus vai concluir dizendo, quem foi aprovado? Eles vão responder, aquele que disse que não ia e foi. E Jesus conclui dizendo, pois bem, por isso os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Porque eles estão experimentando do arrependimento. Mas quando um filho não faz a vontade do pai? 4 lições aqui que nós podemos aprender, que eu destaquei aqui para nós aprendermos com esse filho. Primeiro, quando não entendemos a profundidade de quem é Jesus e o que ele espera de nós. Irmãos, percebam uma coisa. Os fariseus eram leitores da palavra. Eles diziam ser amantes da palavra. Mas quando eles contemplaram a própria palavra encarnada, eles não conceberam a possibilidade de ouvir o Filho de Deus. Eles eram leitores da palavra. Eles eram amantes da palavra. Eles eram zelosos com a palavra. Mas quando eles viram a palavra, que é Cristo Jesus, encarnada diante deles, eles não conseguiram conceber que aquele ali era a palavra que eles tanto amavam. Isso deve servir de alerta para a gente, meus irmãos. Porque não é incomum nós ouvirmos as pessoas falarem que amam a Jesus, que amam a sua palavra. Mas quando Jesus quer gerar em nós atitudes de filhos de Deus, nós declaramos, não, isso é difícil demais. Perdoar, só Deus perdoa. Amar, não. Dar a outra face, de forma alguma. Quando alguém tomar a minha túnica, dar também a minha capa? Jamais. Eram outros tempos, pastor. Por isso que é mais fácil fazer naquele tempo. Não era não, irmãos. Aquele povo vivia debaixo de um domínio de um império. E quando Jesus diz, quando lhe pedirem a capa, dele também a túnica, ele não está falando de alguém que está pedindo, não, é alguém que está tomando. Quando tomarem-lhe a capa, dele também a túnica. Quando derem um tapa numa face, dele a outra. Entendam, irmãos, não é porque eu estou mais alto aqui, que eu estou falando numa posição de que eu faço o irmão, não. De forma nenhuma. Eu estou falando dentro de uma posição, juntamente com o irmão, de que precisamos entender que o que Jesus quer de nós é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, de que não somente falamos que amamos a Cristo Jesus, mas que tenhamos um anseio de que em nós, em nosso caráter, seja formado o caráter de Cristo Jesus. Precisamos estar atentos, porque isso pode ser um sinal, quando o filho não faz a vontade do Pai, quando ele não entende a profundidade de quem é Jesus e o que Ele espera de nós. Todas as vezes que dizemos que amamos o Evangelho, ou o Senhor do Evangelho, mas não permitimos que essa mensagem do Evangelho seja enraizada em nós pelo Espírito Santo de Deus, nos constituímos no filho que disse que ia, mas não foi. Em segundo lugar, quando o filho não faz a vontade do Pai, quando vivemos de aparência. Quando vivemos de aparência. O filho responde de prontidão ao pai: sim, Senhor. Senhor do quê? Porque quando deveria colocar em execução, fazer aquilo que havia sido ordenado, não fez. Mas a resposta é muito educada e muito bonita: sim, Senhor. Mas na hora da realização e da prática daquilo que havia sido estabelecido e combinado, não foi cumprido.
Na realidade, isso revela que a boca dizia uma coisa, mas no coração estava estabelecido outra coisa. Em Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, Jesus disse assim para os fariseus e para o povo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Isso deve servir de alerta para nós, irmãos, e devemos nos perguntar: por que servimos a quem servimos? Por que estamos todos aqui? Será que temos feito isso para mantermos uma imagem nossa perante a Deus, contando que Deus leve as nossas boas ações em consideração para a nossa salvação, ou na hora do juízo final? Por que fazemos o que fazemos? Por que nos reunimos? Fazemos porque queremos manter algum tipo de aparência, ou fazemos porque de fato, no nosso coração, estamos ansiosos, desejosos de servir, amar e obedecer ao Senhor? Dentro dessa sociedade imagética, que é a realidade desse tempo que nós vivemos, tenta-se manter uma imagem de quem nós somos, que muitas vezes não revela de fato o que está dentro do nosso coração. Por isso que o convite do Evangelho é o convite à sinceridade. É dizer que muitas vezes, para mim não vai dar. Está difícil para mim. Isso, Senhor, eu não estou conseguindo fazer. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda, meu Pai. Ou quando o convite, o chamado for, vá trabalhar a vinha, nós possamos com sinceridade dizer: estou afim não, Senhor. Mas pela Tua palavra, e porque eu quero obedecer, e porque eu sei que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor da minha vida, eu irei, ainda que eu não queira ir. Essa é a nossa vida de história mesmo do cristianismo. Quando a gente lê os relatos de vários irmãos, servos de Deus, homens santos, e a gente ouve e lê Jonathan Edwards e tantos outros, pode passar na nossa mente que aqueles homens, aquelas mulheres de Deus, não sofriam e tinham dificuldade, não passavam por desânimo, não tinham as suas dúvidas, não tinham as suas lamúrias, ou que muitas vezes não saíram de casa sem nenhuma vontade. Tenho certeza que eles passaram por tudo isso, assim como nós passamos. Mas aqueles homens e aquelas mulheres de Deus, estes homens e essas mulheres de Deus que ainda hoje caminham sobre a terra, o grande diferencial é que eles, no seu íntimo, no seu coração, desejosos e decidiram cumprir a vontade de Deus e não aquela que está dentro do seu coração. Decidiram obedecer ao Senhor. Terceiro lugar, quando o filho não faz a vontade do Pai, quando amamos mais a nós mesmos do que a Deus. Os fariseus, eles eram tão zelosos à palavra, tão zelosos, que eles acreditavam que eles tinham a interpretação, a consciência de toda a interpretação da Escritura. E eles eram tão arrogantes de achar que quando estavam diante das coisas, eles sempre tinham todas as respostas e detinham todo o conhecimento. Eu faço mais uma vez aqui a menção honrosa e o incentivo ao irmão que veja uma série chamada The Chosen. Estamos na 3ª temporada, é de graça. Agora parece que tem na Netflix, né? A 1ª temporada está na Netflix. Veja, meus irmãos, eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida, vai fazer você entender um pouco mais da cultura, da realidade que aquele povo vivia e enfrentava, e a gente vai perceber qual era a relação dos fariseus com aquele povo, e principalmente com a pessoa de Jesus, e a gente vê isso nas Escrituras. Eles estavam tão convictos e amavam tanto a si mesmo, que quando estiveram diante do Filho de Deus, para que não pudessem dar um passo atrás sobre a sua equivocada compreensão da palavra de Deus, eles decidiram matar o Filho de Deus, porque eles não aceitavam
declarar que a sua percepção acerca da lei de Deus estava equivocada e que o Filho de Deus estava diante deles, anunciando qual era a verdade. Mas para proteger a verdade deles, eles decidiram matar o Filho de Deus. Quando nós amamos mais mais a nós mesmos do que a Deus, nós percebemos que, já falei isso e repito aqui, todo problema de pecado é um problema de amor. Amor. Porque o que é o pecado? É quando nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. E decidimos fazer aquilo que o nosso desejo está cobrando de nós. E nós declaradamente decidimos amar mais a nós mesmos do que o próprio Senhor. Então nós estamos todas as vezes que nós pecamos, diante do problema do amor. A maneira na qual nós amamos. Porque quando sucumbimos aos nossos desejos e às nossas tentações, nós estamos declarando exatamente isso. Eu amo mais a mim e a minha vontade, ao meu desejo, ao meu prazer, do que eu amo ao Senhor. Isso não quer dizer, irmãos, e a oração da Simone aqui me chamou a atenção, porque por muitas vezes nós não oramos assim. E ela diz: Senhor, nos ensina a ser perfeito como o Senhor é perfeito. Muitas vezes isso tem passado despercebido aos nossos olhos, de que nós servimos um Deus que pede de nós perfeição gerada na santidade. Isso quer dizer que pela força do meu braço e pelo meu poder, pelo meu intelecto, pela minha própria repreensão de mim mesmo, eu conseguirei fazer? De maneira nenhuma. Mas à medida que eu vou me entregando ao Senhor e buscando ao Senhor, Ele vai enchendo o meu ser. E aquilo que eu amava mais do que o Senhor, eu não vou amando mais, porque eu vou percebendo que eu não preciso mais de nada, que não tão somente do Senhor. Isso não quer dizer que não seja difícil. Isso não quer dizer que nós devemos lutar contra isso. Isso não quer dizer que rapidamente a nossa vida é transformada da noite para o dia. Não, a gente sabe que tudo isso é um processo. Mas isso quer dizer que nós servimos um Deus que pede de nós santidade. Isso deve nos servir de alerta. E a pergunta que fica é: na prática das nossas vidas, a quem temos amado mais? Na pirâmide de importância das nossas vidas, podemos dizer que Deus está no topo da pirâmide? Todas as vezes que nos manifestamos como narcisistas inveterados, homens amantes de si, nos constituímos no filho que disse que ia, mas não foi. Em quarto e último lugar, quando o filho não faz a vontade do Pai, quando amamos mais o mundo do que a Deus. Recapitulando, primeiro, quando o filho não faz a vontade do Pai, quando não entendemos a profundidade de quem Jesus é e o que Ele espera de nós. Segundo, quando decidimos viver de aparência. Terceiro, quando amamos mais a nós mesmos do que a Deus. E quarto, quando amamos mais o mundo do que a Deus. Aparentemente, essa não parecia ser um problema dos fariseus, que são exatamente o alvo no qual Jesus está contando essa parábola. Parecia que era incomum eles sucumbirem aos prazeres do tempo presente deles, ou aos prazeres dos seus próprios desejos. Mas a gente sabe que, estudando um pouquinho mais, a gente vai perceber e conhecer relatos de que homens, de que desde que o mundo é mundo, e também no tempo de Jesus, homens que estavam na posição de liderança, aparentavam ser uma coisa, mas que no seu íntimo, quando estavam sozinhos, no particular,
no velado, sucumbiam a desejos do mundo e amavam mais o mundo do que a Deus. Não é sem motivo que Jesus, conhecedor do coração de cada um de nós e também do coração daqueles homens, chamou aqueles homens de hipócritas e sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro cheio de podridão. Homens que amaram mais o mundo do que amaram a Deus. Como eu disse anteriormente, todo pecado é problema de amor. Anteriormente, quando nós amamos mais a nós mesmos do que o mundo, é problema porque nós estamos amando de maneira errada. Nós devemos nos amar, mas jamais devemos nos amar mais do que amamos a Deus. Eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, mas é meu maior exemplo que de fato amo a eles, é que eu amo mais a Deus do que a eles. Um outro problema de amor é quando amamos não somente de maneira errada, mas amamos algo errado. Uma das declarações mais chocantes de Paulo, ele faz acerca de Demas. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, verso de número 10, acerca de Demas, ele diz o seguinte: pois Demas, amando mais a este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Demas, que foi um cooperador de Paulo na pregação do Evangelho, em determinado momento, ele amou mais o mundo do que ao Senhor, e abandonou Paulo, e foi embora para viver as suas paixões e desejos deste tempo presente. Isso deve servir de alerta para nós, meus irmãos, porque muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos vivendo. Preste atenção nisso que eu vou falar, meus irmãos. Muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos vivendo. E o que nós estamos vivendo, muitas vezes, é fruto das nossas próprias escolhas de amor ao mundo. Muitas vezes eu já ouvi, não é incomum, e eu já fui procurado e já passei por isso também, porque nós somos seres humanos iguaizinhos, sujeitos às mesmas questões, mas não é incomum eu ser procurado e a pessoa declarar para mim: pastor, sabe qual é o problema? Eu estou muito desanimado. Eu estou muito desanimado com a fé. Sabe, a minha fé está meio abalada. Eu não tenho mais ouvido a voz de Deus. Eu não tenho mais sentido a presença de Deus. Eu não tenho tido mais aquela relação que eu tinha com o Senhor, que parecia que eu ouvia, Ele estava do meu lado, eu falava e Ele me respondia. Agora parece que eu falo para as paredes e não ouço mais e não experimento mais na presença do Senhor. Não é incomum eu ouvir isso. Não é incomum eu ouvir pessoas que estão declarando estarem desanimadas. Primeiro, porque eu não estou aqui criando uma regra para nada, só estou aqui dizendo sobre questões que acontecem com a nossa vida. Todos nós passamos por isso, ok? Nem sempre isso é fruto dos nossos pecados, ok? Mas também pode ser fruto do nosso pecado. Também isso pode ser resultado do nosso amor ao mundo. Nós nos enveredamos por alguns caminhos e nós vamos abandonando práticas que são valiosas na nossa vida. A gente que lia a Bíblia não passa a não ler mais. A gente que orava passa a não orar mais. Nós que costumeiramente gostávamos de participar e entendíamos a importância de estarmos juntos, cultuando ao Senhor, eu deixo de lado isso. Vou quando dá, ou quando eu não estiver muito cansado. Leio quando tiver um tempinho. Poxa, hoje eu nem tive tempo para orar. John Piper disse algo que eu até compartilhei na célula dos adolescentes na sexta-feira. Ele disse o seguinte: as redes sociais vão ter uma utilidade no dia do juízo final. E a utilidade vai ser para declarar para a gente que nós jamais poderemos dizer que nós não tínhamos tempo
para fazer as coisas. Se cada um de nós aqui, não somente jovens e adolescentes, mas se cada um de nós aqui olhássemos nos nossos celulares agora, quanto tempo a gente passa na rede social, a gente vai perceber que o que nos falta não é tempo. Não é tempo. A gente vai abandonando práticas que são fundamentais para a nossa vida. E aí, lá na frente, o resultado disso é que a gente vai declarar que eu tenho estado tão desanimado, eu não estou mais ouvindo a voz do Senhor. E como nós ouviremos se nós não temos buscado mais Ele para ouvi-lo? Como seremos abençoados? Porque existem bênçãos, irmãos. Existem bênçãos que Deus só derrama no meio da congregação. E como seremos abençoados se nós temos parado com a prática de estarmos juntos e temos deixado de lado a importância de sermos um e temos parado de servir de uma maneira que a gente era tão feliz, tão contente, tão alegre no serviço ao Senhor, e temos permitido que isso se torne para nós canseira e enfado? Nem sempre, mas pode ser que isso seja fruto do nosso amor ao mundo, em detrimento do amor ao Senhor. Olhando para o outro filho e caminhando para o fim, o primeiro filho, aquele que disse que não ia, mas foi, ele é representado por aqueles que se reconhecem perante o Senhor. Reconhecem que são pecadores perante a Jesus. São os publicanos, são as prostitutas, as meretrizes, que inicialmente, aparentemente não aceitaram e não aceitaram mesmo o chamado de Jesus, mas que depois foram alcançados pelo arrependimento gerado pelo Espírito Santo. E sendo alcançados por esse arrependimento, correram para os braços do Pai e tornaram-se pessoas obedientes, que disseram que não iam para vir trabalhar, mas terminaram indo, e lá estavam quando o Pai chegou. É importante que nós constituamos esse filho dentro de nós. Mesmo que inicialmente a gente diga, ó Senhor, é difícil, hein? Mas todo domingo, Senhor, todo domingo, de manhã e de noite, pô, toda semana, Senhor, tem célula, toda semana. Pô, mas aquele amigo lá que eu preciso acompanhar, acho que só essa semana, ele não vai achar ruim se eu não acompanhar ele, não. É importante que a gente tenha dentro de nós esse filho, que mesmo sendo sincero e declarando, hoje está difícil, essa semana está apertada, a minha vida está complicada, mas Senhor, pela Tua palavra, em obediência ao Senhor, eu irei. Se alguém aqui nessa noite está se reconhecendo como esse filho, que diante de um chamado de Deus, a sua resposta tem sido essa: não, Senhor, eu não vou, eu não quero me envolver, eu não quero participar, eu não quero ir na célula, eu não quero ser líder de célula, eu não quero me envolver, eu não quero cuidar de pessoas, eu não quero abençoar vidas, eu não quero compartilhar dos meus dons e talentos, eu não quero. Que o arrependimento de Cristo Jesus te alcance. Quando o Pai chegar na vinha, Ele te encontre lá. Que tenhamos em nós esse sentimento, sinceridade e humildade. Sinceros porque muitas vezes somos obedientes mesmo sem entender e mesmo sem querer fazer. E humildes para reconhecer que não querer fazer a vontade do Pai é um erro, e por isso devemos nos arrepender continuamente. Sinceros para entender que não somos merecedores de tamanha graça e privilégio, mas humildes para reconhecer que não existe vida fora do Senhor, e por isso buscamos arrependimento, quando quisermos viver uma vida longe do Senhor. Sinceros para reconhecer quem nós somos e que por muitas vezes nem nós nos aguentamos, mas humildes
para sermos alvos da transformação que o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós, de pessoas longe, distantes, em filhos de Deus. Se você tem se reconhecido como esse filho, aquele que tem ouvido o chamado e a sua resposta tem sido não, não quero, que haja em você sinceridade e humildade para declarar, não quero, mas também humildade para dizer, Senhor, faz essa obra em mim. Trabalha no meu coração. Faz com que eu seja aquele que inicialmente disse que não iria, mas quando o Senhor chegar na vinha, o Senhor vai me encontrar lá. Que nós não sejamos aquele que prontamente declaramos e dizemos, sim, Senhor, mas quando o Senhor chegar na vinha, nós não seremos encontrados lá. Assim deve haver em nós esse sentimento. Isaías 62, versículo 2 diz assim, mas eis para quem eu olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Tiago capítulo 4, versículo 6, parte B diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O convite nessa noite é o mesmo convite que Jesus faz no verso 32 para ambos os filhos. E o convite é esse, que ele evidencia o arrependimento. Ambos os filhos são chamados ao arrependimento. Todos nós nessa noite somos chamados ao arrependimento, porque quer nos encontremos como o primeiro filho, quer nos encontremos como o segundo filho, ambos são chamados ao arrependimento. Quer nós não sejamos continuamente como um, mas tenhamos atitudes, por vezes, de algum filho, somos chamados ao arrependimento. É exatamente isso que está pautado a nossa esperança. Porque mesmo sendo quem nós somos, Cristo nos chama ao arrependimento, sendo um Deus disposto a sempre a nos acolher e nos chamando para si, nos chamando a uma vida de obediência ao Senhor. Que sejamos esse filho, que melhor do que isso, que o que Deus quer fazer em nós, é que não sejamos nem o filho que disse que não vai e vai, mas também não o filho que disse vai e não vai, mas sejamos o filho que disse que vai e vai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que nós possamos compreender o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecer porque ela sempre foi e sempre será viva e eficaz. Assim como foi eficaz para a realidade daquele povo, daquela multidão, também é nessa noite, Senhor, para as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor encontre em nós corações sinceros e humildes, desejosos de ser transformados pelo Senhor, como o filho que responde sim ao teu chamado e pratica aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Gera em nós um coração ensinável, para que sejamos isso, ó Pai, o que o Senhor espera de nós. É bem verdade que o Senhor nos conhece, e o Senhor sabe de todas as nossas limitações. É bem verdade que o Senhor nos conhece e sabe o quão nós somos falhos, mas também é bem verdade que para cada uma das nossas falhas, com o coração arrependido sinceramente, há depositado para nós o teu perdão, Senhor. E o Senhor mais uma vez nos chama para próximo de ti, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida entendendo o privilégio de sermos feitos teus filhos, que como a tua palavra diz, se sabemos essas coisas, felizes nós seremos se as praticarmos. Nos ajuda a praticar, Senhor. Aplica essa palavra no coração de cada um aqui. Cada um aqui sabe da sua realidade. O Senhor conhece a realidade de cada um.
O Senhor sabe aqui, ó Deus, cada um dos irmãos, cada um de nós, que podemos nos ver ou em um filho ou no outro filho. Aplica, ó Deus, a Tua palavra em nós e muda os nossos corações. Nós nos arrependemos e pedimos perdão. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.